Continuação da correção. Exercício 6. Analise as afirmativas sobre a posição geográfica do Brasil e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A. O território brasileiro está totalmente ao sul da linha do Equador. Portanto, o país pertence somente ao território meridional. Falso. 92% do território brasileiro está ao sul da linha do Equador e 8% ao norte. B. Os extremos do território do Brasil, no sentido leste-oeste, são Monte Caburaí, Roraima, e Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. Falso. Roraima está no extremo norte do país e o Rio Grande do Sul está no extremo sul. Vamos para C. O Brasil pertence ao hemisfério ocidental, visto que o país está situado a oeste do meridiano de Greenwich. Verdadeiro. Se vocês pegarem lá o mapa mundi, procurarem lá bem no meio a linha vertical, ou seja, em pé, o Brasil está a oeste. D. O Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro na sua porção sul. Verdadeiro. Verifiquem no mapa, pessoal. E. Cortado ao norte pela linha do Equador, o Brasil possui 7% do seu território no hemisfério setentrional, ou seja, hemisfério norte, e 93% no hemisfério meridional, ou seja, hemisfério sul. Correto. Vamos para a questão 7. Qual o nome do tratado assinado entre Portugal e Espanha, no qual as terras descobertas na América a oeste pertenciam à Espanha e terras ao leste pertenciam a Portugal? Como eu disse para vocês, na época das grandes navegações, as duas grandes potências eram Portugal e Espanha. Então, meio que elas dividiram o mundo entre elas, para não ter uma briga. E aí foi assinado um tratado. A. Tratado de Madrid? Não. B. Tratado de Versalhes? Não. C. Tratado de Tordesilhas é a alternativa correta. D. Tratado da América? Também não. Vamos para a questão 8. Como ficou conhecida a primeira divisão político-administrativa do Brasil? Como assim? Durante 30 anos, os portugueses não colonizaram o Brasil. Eles simplesmente vinham aqui, faziam trocas comerciais ali com os índios, escambo, levavam o pau-brasil para a Europa. Do pau-brasil, eles extraíam uma substância na cor vermelha, com a qual eles produziam tinta da cor vermelha e tingiam tecidos. Certo? E aí depois eles decidiram colonizar o Brasil. E aí eles dividiram o Brasil em uma quantidade de lotes. A alternativa correta é a A, capitanias hereditárias. B, C e D estão incorretas. Vamos para 9. Quantas eram as capitanias e a quem pertenciam? A alternativa correta é a C. Eram 15 lotes, eram 15 faixas retilíneas, vocês têm esse mapa, e elas pertenciam aos donatários. Donatário vem da palavra dono, dono da terra. Pertenciam aos donatários. E quem eram os donatários? Eram pessoas influentes, pessoas que tinham dinheiro, muitas vezes pessoas da nobreza, que eram amigas do rei. Então a alternativa correta
C. 15 lotes pertenciam aos donatários. Vamos para a questão 10, a última desse exercício aqui. Após a exploração do pau-brasil, os portugueses passaram de fato a colonizar o Brasil. Qual a principal atividade econômica desenvolvida no Nordeste e voltada para a exportação? A. Exploração de jazidas de ouro e diamantes? Não é A. Isso aconteceu um bom tempo depois. B. Exploração de látex para a produção de borracha? Também não. Isso aconteceu muito tempo depois. C. Implantação da atividade cafeeira, plantação de café? Também não. Após esse período que os portugueses vinham, que eles exploravam o pau-brasil, após os 30 anos, a partir de 1530, eles passaram de fato a colonizar o Brasil e a principal atividade econômica na época foi a produção de cana-de-açúcar. Ou seja, a alternativa correta é implantação da atividade açucareira, plantação de cana-de-açúcar.